Bom, boa noite, galera. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos começar logo aqui a nossa aula, porque nós temos hoje que concluir um tema muito importante aqui desse primeiro momento do nosso curso, tá? Cristiane, tudo bem, né? É um momento muito importante de conclusão aqui desse conteúdo, e assim que nós resolvermos esse ponto, aí eu acredito que nós estejamos preparados para o trabalho, tá? Então, desde já, eu peço desculpas para vocês por ter que adiá-lo. Eu calculei um pouco mal aí a propósito do conteúdo. Bom, veja bem, na aula passada, eu estava falando com você sobre a discussão teórica, doutrinária que existe no tocante à relação entre o direito interno e o direito internacional, né? Vimos que, essencialmente, temos... que bom, Mar, que bom. Nós vimos que, essencialmente, existem duas grandes teorias que pretendem compreender e explicar essa relação entre o direito internacional e o direito interno. Eu teria a teoria dualista, né, ligada originariamente a um teórico chamado Krippel, que vai defender a existência de dois direitos, né, de duas ordens jurídicas, no sentido de que uma não haveria de se comunicar com a outra, tá? Isso é a teoria dualista. E depois, então, veio o Kelsen, dentro da sua grande obra, né, importante obra, Teoria Pura do Direito, e ele vai dizer que o direito é uno, indivisível, né? O direito é uma coisa só, está entrelaçado, de modo que, então, não haveria possibilidade de falar em dois ordenamentos jurídicos distintos. Então, Kelsen inaugura a ideia da teoria monista, que seria a pretensão de compreender o direito e o ordenamento jurídico como uma coisa só, tá? Indivisível. E aí, claro, né, a partir do momento que você compreende que o ordenamento jurídico é uma coisa só, surge um questionamento que seria quem eventualmente prevaleceria em uma situação em que haveria conflito entre o direito interno e o internacional. Como eu destaquei na aula passada, eu sempre lembro a vocês, olha, a teoria dualista é uma teoria que não reconhece a possibilidade de conflito entre o direito internacional e o direito interno. Essencialmente por quê? Porque eles não se comunicam. São dois ordenamentos jurídicos completamente distintos um do outro. Então, se eles não se comunicam, se eles não se relacionam, não haveria aqui a possibilidade de se falar em conflito. Agora, se eu parto do pressuposto que existe apenas um direito, então, obviamente, que dentro de uma mesma estrutura, poderia sim, de fato, ocorrer conflito entre o direito internacional e o direito interno. Então, somente na teoria monista, de fato, existiria este fator, né, essa possibilidade de haver conflito entre o direito interno e internacional. E sobre a ótica kelsiana, o primeiro passo para compreender e propor uma resolução de conflito, né, seria pela hierarquia. Bom, aqui, inclusive, eu tenho a pretensão até de desenhar isso para vocês se recordarem das suas aulas aí de introdução ao estudo de direito, né? Pelo menos a partir dele, vocês compreenderam isso. Veja bem, para Kelsen, né, quando há conflito entre normas, ou pelo menos um conflito aparente, né, entre normas, Kelsen nos diria o quê?
que o primeiro critério para resolver esse conflito seria fundado na teoria da hierarquia de normas. Que é aquela teoria que vai fundamentar a ideia da pirâmide kelseniana, né? Que aqui no topo você tem as normas de maior grau hierárquico, e aí você tem as escalas, né? Com normas de grau hierárquico menor. Tem até a ideia, né, de que para que quem está aqui embaixo ter validade, tem que estar de acordo com aqui, e assim em diante, né? Também uma teoria que chama-se teoria da escalonação da validade das normas kelsenianas, tá? Mas então o Kelsen vai dizer o quê? Olha, primeira coisa que você tem que avaliar num eventual conflito entre normas é quem se encontra, né, mais próximo do ápice da pirâmide, né, ou quem se encontra até mesmo no ápice da pirâmide. E quem estiver lá no topo seria considerado, então, a norma hierarquicamente superior, a norma que prevaleceria sobre as demais, contraditórias ou conflitantes entre si. Bom, aí vem a teoria, então, da hierarquização, aplicada, em certa medida, até nos dias de hoje, né? Bom, Kelsen diz, inclusive, o seguinte, né? Você ainda tem a ideia da especificidade, né, como critério, né, a especificidade, e ainda eu tenho o critério temporal, né? O critério temporal. Especificidade é o quê? É basicamente a ideia de que, olha, a norma mais específica o caso, estaria, né, prevalecendo sobre a norma mais genérica, né, mais abrangente, mais abstrata, tá? Então, isso é especificidade. A outra possibilidade seria a questão temporal, né? Pessoal, só um minutinho, tá? Desculpa aí. Beleza, obrigado. Desculpa. Veja bem, e eu teria ainda o critério temporal, que é o quê, o critério temporal? É o critério de que estabelece que a norma que vier por último, né, ela revoga, prevalece sobre as anteriores que tratam sobre o mesmo tema. É muito comum, inclusive, ao promulgar uma lei, o último dispositivo, né, o último artigo dela, prescrever que aquela disposição revoga uma lei X, né, ou toda disposição em contrário, né? É muito comum você ler algo dessa natureza. Bom, isso aqui são as regras de conflito, né, de resolução de conflitos que nós conhecemos muito bem, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para remontar a ideia lá da teoria monista kelseniana. Kelsen vai defender a ideia de que quem estava aqui no topo era o direito internacional, né? Era o direito internacional. E quando ele defende que é o direito internacional aquele a figurar no ápice dessa pirâmide, ele vai defender a chamada, né, teoria monista, com primazia do direito internacional. Pois bem, surge essa visão, então, kelseniana,
mais à frente, constitucionalistas encabeçados por um alemão chamado Hegel vão defender a ideia de que não seria o direito internacional, mas sim o direito interno a figurar no topo da pirâmide. Mais especificamente, a Constituição do país, né, que estaria no topo desta pirâmide. Tá? E aí, então, nós vimos que surge a ideia da teoria monista com primazia do direito interno, né? Uma defendendo, então, que a prevalência no conflito é do direito internacional, outra defendendo que a prevalência seria do direito interno. Pois bem, recapitulamos aqui essencialmente o que nós debatemos na aula passada. Perdão, Cristiane, repito, sim, só um minutinho. Marco, tá dando para ver a tela aí? Melhorou ou ainda não? Não, o negócio era que é só aquela tela que você estava compartilhando, que você escrevendo algumas coisas, não estava aparecendo aqui. Agora tá? Não estou vendo aqui não, hein? Procurando aqui. Oi? Estou procurando aqui, não vi não. Bom, vamos lá então, deixa eu responder os questionamentos. Marco, se tiver algum problema aí, você me avisa aqui, tá? Beleza, vou tentar entrar aqui de novo para ver se eu consigo. Beleza. Pro resto do pessoal tá certo, tá tranquilo, né, gente? Tá dando para me ver aqui, beleza, né? E ver também a tela que eu estou escrevendo, né? Beleza, obrigado, Graça. Thaís. Então vamos lá, deixa eu responder as meninas aí que me perguntaram. Repetir o temporal. Claro, Cris, vamos lá. O temporal é o seguinte: é a ideia de que, olha, se eu tiver duas leis conflitantes, Cris, aquela lei que foi promulgada, né, que foi criada por último, prevalece sobre as mais antigas, tá? Então, vamos te dar um exemplo. Eu tenho uma lei da década de 90 estabelecendo que matar alguém é crime. E aí vem uma lei de hoje e fala assim, olha, matar marido enjoado não é crime, né? Então, qual que vai prevalecer? Olha, por a especificidade, né, pode prevalecer, mas também a questão temporal. A lei que fala que matar marido enjoado não é crime prevalece sobre aquela mais antiga, né? Porque, em tese, ela pode ter sido ali, inclusive, revogada tacitamente ou expressamente. Deu para entender melhor, Cris? Beleza. Então, agora eu vou para a Thaís aqui. Olha, Thaís, quem defende essa segunda que você falou, tá? Você está falando da teoria monista com primazia do direito interno, né, né, Thaís? Beleza. Vou pôr aqui para você, olha, a teoria monista do direito interno, tá? É uma ideia que foi, a princípio, defendida por Hegel, tá? Mas também por um movimento, pelo movimento constitucionalista. Que praticamente, né, Thaís, ganhou o mundo, como vocês aprenderam nas suas aulas de teoria da Constituição, né? Então, um movimento constitucionalista que começa ali acanhado, de forma mais contemporânea, com a independência norte-americana e depois com a Revolução Francesa, né? Vai ganhar o mundo, a princípio, toda a Europa, né, com as revoluções capitaneadas por Napoleão, e depois
ganha o mundo inteiro, né? Que é um movimento que tem ali a pretensão de limitar o poder do rei, de levar o povo, né, ao poder, a ser o fiel ali, depositário do poder estatal, né? Então, nós temos aí esses movimentos constitucionalistas em praticamente qualquer lugar do mundo, né? E aí nós incluímos o próprio Brasil nesse processo. Deu para entender, Thaís? Beleza. Thaís, veja bem, eu fiquei muito tempo falando sobre isso na última aula, inclusive, tá? Então, ela está gravada lá. Se você depois precisar, né, esclarecer alguma coisa, deixar mais assim, a aula está à disposição, eu já lancei ela no Yammer, tá? E ainda assim, se tiver alguma dúvida, você pode me procurar, que a gente tenta ajudar, tá bom? Bom, pessoal, então nós vimos até aí, né? E aí, nós fizemos a seguinte situação: um questionamento, né, de como o Brasil se posicionava. Porque não adianta nada a gente compreender, discutir essas teorias, que estão muito lindas, maravilhosas, mas simples, entre aspas, muito claras de compreender no caderno, no livro. Mas a pergunta que ficaria é a seguinte: e o caso brasileiro, né? Como ficaria a situação brasileira? Como eu colocaria tudo isso na prática? E aí eu brinco sempre que eu leciono essa matéria que nós não sabemos muito bem como o Brasil adota, qual teoria o Brasil adota. A bem da verdade, a culpa inicial disso é dos nossos próprios constituintes, tá? Pela ausência da declaração de uma teoria que nós seguimos, tá? Os nossos constituintes não optaram, né, em expressar a concordância com alguma dessas teorias. Portanto, acabou ficando a cargo do STF definir isso, né, dentro da interpretação da própria Constituição Federal. E aí que vem outro problema. O STF, ele tomou decisões muito casuísticas no tocante a este tema, do ponto de vista de que, dependendo da causa, né, do que vai ser discutido, dependendo do momento, da composição do STF, ele pendia para uma teoria ou para outra, tá? Então, é muito comum deparar com decisões em que o STF se posiciona de forma monista, com primazia do direito interno, outras que ele se manifesta como sendo dualista, até mesmo monismo com direito internacional. Voltou aí? Beleza. Bom, então, galera, é um grave problema que nós temos aqui, tá? E nos cabe, então, fazer um exercício muito difícil de compreender como os tratados internacionais estão alocados no nosso ordenamento jurídico diante desse silêncio da Constituição e dessa confusão que o próprio STF nos traz, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco da prática jurisprudencial, tá? E legislativa aplicada ao Brasil, caminhando sobre essas, e talvez até confundindo e mesclando essas teorias que eu citei aos senhores agora, tá? Então, vamos lá, vamos buscar aqui resolver este problema. Para começar a fazer isso, eu vou apagar aquele quadro e vou desenhar a pirâmide do Kelsen bem grande ali, porque ela exige de nós ali uma análise maior, tá? Então, quem tiver a intenção de tirar uma foto, um print, o que for aí, façam isso rapidamente para eu poder
alterar. Bom, vamos lá então, senhores. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar, né, em um tamanho maior, a pirâmide do Kelsen. E aí, eu vou aqui apresentar para vocês o que é a tradição, tá? O que é a tradição? O que você aprendeu até agora dessa pirâmide do Kelsen nas suas aulas de introdução ao estudo de direito, de teoria da Constituição? Vocês aprenderam o quê? No Brasil, o ápice dessa pirâmide, tá? Nós temos quem? A Constituição Federal, né? Nós temos as normas de transição, né? As normas de transição constitucionais, as ADCTs, né? Atos transitórios constitucionais. Deixa eu escrever direitinho aqui. ADCT, né? Que é atos direcionais, transitórios, perdão, aquelas normas que fazem, né, a transição de uma Constituição para outra, que são os ADCTs, mais as emendas à Constituição, né? Todo mundo aqui, né, no ápice. Nós sabemos que no segundo escalão aqui nós temos quem? Um grupo muito grande de leis, né, propriamente ditas, aquelas que são fruto de um processo legislativo, na sua maioria, que é o quê? Lei complementar, lembrando, né, a lei complementar é uma lei em que a própria Constituição vai falar assim, olha, neste tema, né, terá que se fazer uma lei complementar, né? A Constituição expressamente declina o procedimento que deverá ser feito para a criação e regulamentação de algo. É uma lei complementar que tem um processo legislativo mais dificultoso, né? Um processo legislativo que exige um consenso maior do legislativo, né? Geralmente são temas mais sensíveis, tá? Eu tenho a lei ordinária, eu tenho também a lei ordinária. A lei ordinária basicamente são temas, né, não citados pela Constituição como necessários por lei complementar. Aí você faz por lei ordinária. O processo legislativo da lei ordinária ele é mais simples, né? Precisa ali só da manifestação favorável de uma maioria simples dos membros do legislativo, tá? Bom, eu tenho também as chamadas leis delegadas. Pessoal, só lembrando a vocês, tá? Não há hierarquia aqui. Não existe hierarquia, tá? Não existe hierarquia. Então, aquela ideia, né, que uma lei complementar prevalece sobre uma lei ordinária não existe, tá? E eu te diria mais. Isso aqui, olha, qualquer membro da federação é capaz de produzir essas leis, tá? E não há hierarquia também
entre as leis produzidas sobre os entes da federação. Então, uma lei municipal, ela não está hierarquicamente inferior a uma lei federal, tá? Não existe isso. Na verdade, o que nós vamos observar é o seguinte: a Constituição, ela estabelece competências, né, legislativas a cada membro da federação. Então, você começa a estudar lá o artigo 22, 23, 24, 25, e vai até o 31 da Constituição Federal. Em vários momentos você vai ver que a Constituição vai atribuir competência. Olha, direito penal compete privativamente, né, à União. Direito ambiental, né, proteção do meio ambiente, é concorrente, né, todos os entes podem né, legislar sobre o tema, tá? Lei delegada, senhores, é o quê? É uma lei em que o legislativo delega, né, a competência de produção dessa lei ao executivo, né? Então, esse tema, o legislativo fala assim, sobre esse tema aqui, você pode legislar em meu nome, não há problema nenhum. Uma lei delegada, tá? Bom, aqui eu teria ainda os decretos legislativos. Né, os decretos legislativos são leis de competência exclusiva do legislativo, que ele as produz. Eu tenho os decretos autônomos, tá? Que são aqueles contidos no artigo 84 da Constituição Federal, que são competências do Executivo, como organizar, né, a administração pública. Eu tenho as chamadas medidas provisórias, né? Medidas provisórias. E aí, o que nos interessa agora? Os tratados internacionais sempre estiveram aqui, tá, galera? Sempre estiveram nesta faixa da pirâmide, tá? E digo mais, eles eram aprovados no Brasil pelo rito legislativo equiparado à lei ordinária. Tá? Então, o que nós tínhamos? Nós vamos aprofundar isso mais à frente, mas nós temos a Constituição Federal que ela fala assim, olha, compete ao presidente da República, artigo 84, incisos 7º e 8º, conduzir as relações internacionais brasileiras, né, negociar com os estados e organização internacional, e, no 8º, celebrar tratados internacionais, que deveriam, no entanto, passar pelo crivo do Congresso Nacional. Está isso lá no artigo 49, inciso 1º da Constituição. Tá? Então, o fato de ter que passar pelo crivo do Congresso Nacional esse crivo é passar pela aprovação como lei, tá? E aí, então, tradicionalmente no Brasil, esses tratados internacionais eram aprovados pelo rito de lei ordinária, né? Votação uma vez em cada casa do Congresso Nacional, né? Uma vez no Senado, uma vez na Câmara de Deputados Federais, com aprovação da maioria dos presentes, né? Então, se eu tivesse a maioria dos 513 ou dos 81 senadores, né, eu poderia votar, e se os presentes
em maioria, manifestassem favoráveis, tínhamos aí, então, uma perspectiva de aprovação do tratado. Bom, veja só, senhores, o que eu vou alertá-los aqui agora. Então, historicamente, nós aprovamos os tratados internacionais no Brasil como leis ordinárias, porque, né, eles estavam aí inseridos nessa condição. Lembrando a vocês que aqui, olha, nessa parte aqui, né, eu tenho decreto executivo, eu tenho portaria, né, que nós chamamos de normas complementares ou auxiliares, né? São aquelas que não precisam ser produzidas através do legislativo. São normas que são criadas para melhor dar efetividade às leis de cima aqui, né? Então, se uma lei dessa descumpre alguma coisa, ela é ilegal, e se aqui ocorre algum descumprimento, é inconstitucional, tá? Bom, tranquilo até aqui, né, gente? Alguma dúvida? Beleza. Olha só então, senhores. Oi, pode falar aí, Marco. Repito, sim. O topo, né, o sopé da pirâmide ali, Marco, são o que nós chamamos de normas complementares, auxiliares, tá? Que são normas produzidas pelos próprios entes, sem necessidade, né, do processo legislativo, e são normas que, segundo o STF, elas não podem inovar no ordenamento jurídico. Então, elas não podem gerar algo novo, tá? Então, a função delas é o quê, Marco? A função delas é buscar instrumentos para efetivação das leis que estão lá no meio ou na própria Constituição Federal. Te dou um exemplo, Marco, para isso ficar meio claro para você. Veja bem, imagine a seguinte situação. A prefeitura ela tem uma lei, que é o estatuto dela, que vai dizer assim, olha, todo servidor público tem que cumprir 8 horas diárias de trabalho e 20 semanais. Sei lá, 40 semanais, né? Melhor dizendo. Bom, bacana. Você pode, Marco, como prefeito, baixar uma portaria falando assim, olha, tá vendo essas 8 horas que a lei determina que você deve cumprir, servidor público? Você vai cumprir ela da seguinte forma: 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, começando a trabalhar às 7. Então, você vai 8, 9, 10, 11. Vou te dar aqui, olha, 2 horas de almoço. Então, 11, 12, 1. Você volta 1 hora e fica 2, 3, 4, 5, né? Você cumpriu suas 8 horas, repete isso no restante da semana, você cumpriu a lei 40 horas. Perceba, então, Marco, que ela não inovou, né? Ela mantém ali uma carga horária obrigatória para aquele servidor. Mas a portaria, então, vai o quê? Criar instrumentos ou organizar, né, de forma a dar efetividade àquela lei existente, tá? Então, é isso que nós chamaríamos de normas complementares, auxiliares, tá? É exatamente essa perspectiva. Ele não inova, mas contribui para a efetivação, para a melhor execução e fiscalização das normas já pré-existentes. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, galera, eu peço a vocês máxima
atenção aqui, tá? Por quê? Porque o que eu mostrei nesse quadro aqui para vocês, olha, isso aqui é o que vigorava até o ano de 2004, tá? O que mudou em 2004, e aí eu vou pedir vocês para pegarem a Constituição Federal suas, tá? Façam esse favor para mim aí. Baixem ela aí do lado do computador, no celular, ou peguem o vadimeco de vocês aí, se estiver próximo a vocês. O que acontece, galera? Em 2004, eu tenho, tá, a emenda constitucional número 45. Olha, vocês muito possivelmente já ouviram falar dessa emenda constitucional. Ela é uma das emendas constitucionais que mais alterou, de forma muito profunda, inclusive, a Constituição Federal. Na época, né, ela ganhou o nome de Reforma do Poder Judiciário, né? E ela trouxe assim muitas inovações, eu diria até positivas, tá? Foi ela que criou o Conselho Nacional de Justiça, foi ela que regulamentou o Instituto da Súmula Vinculante, né, muito empregada nos dias de hoje, e dentre as diversas alterações propostas por essa emenda, ela colocou um dispositivo na Constituição, que foi o parágrafo 3º, tá, do artigo 5º da Constituição Federal. Então, ela colocou um artigo a mais, um parágrafo a mais no famoso artigo 5º, né, que traça aí os direitos individuais dentro da Constituição Federal. E o que este dispositivo nos traz? Ele, senhores, vai trazer uma revolução para a ideia aqui, olha, do ápice dessa pirâmide. Por quê? Porque ele vai falar para nós, ele vai nos dizer que os tratados internacionais de direitos humanos seriam equiparados à Constituição ou à emenda constitucional. Então, esse dispositivo é para colocar os tratados internacionais de direitos humanos aqui, tá? Vai somar, galera, olha, então mais uma possibilidade aqui, ó. Os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Isso é muito interessante, porque isso muda muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, né, na teoria da Constituição, nós falamos que a Constituição é a norma suprema. Percebam que aqui, até onde eu passei para vocês, praticamente está tudo inserido na Constituição. As ADCTs são anexas à Constituição. Emenda à Constituição, né, basicamente você altera ou acrescenta a própria Constituição. No entanto, com esse dispositivo, o que vai ocorrer? Hoje eu posso dizer a vocês que não é só um código ou um compêndio que é considerado norma suprema no Brasil. Os tratados internacionais de direitos humanos também o são, tá? E aí, no entanto, vem uma questão aqui bastante interessante, tá? Olha só, vamos ler aqui o artigo para ficar claro para vocês. O artigo 3º vai dizer o seguinte, olha, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por
3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, senhores, olha, ele está falando que os tratados internacionais agora têm equivalência à Constituição. No entanto, ele vai estabelecer o quê? Um requisito. Que nós diríamos que é um requisito o quê? Formal. Qual que é o requisito formal? Duas votações em cada casa, né? Com a aprovação de quê? Ao menos 3/5, perdão. Três quintos de seus membros. Né? Olha, então, é um requisito formal, tá? E aí, galera, eu lembro a vocês, isso aqui é muito importante. Os tratados internacionais de direitos humanos, tá? No tocante ao requisito material, tá? O Constituinte, com isso, reconheceu algo que a doutrina já dizia ser, de fato, né, existente. Que é o quê? O formalismo é isso, né, os procedimentos para algo entrar em vigor. O material é o conteúdo. E o conteúdo dos direitos humanos é equivalente, é a mesma coisa do conteúdo dos direitos fundamentais. Alguns autores até falam que a expressão direitos humanos e direitos fundamentais são sinônimos. Alguns até usam a expressão direitos humanos fundamentais, né? Por uma questão mais didática, nós entendemos que direitos humanos e direitos fundamentais são, em seu conteúdo, tá? Normas idênticas. Mas, na sua forma, eles são distintos, porque o direito fundamental está na Constituição ou no direito interno, né? Enquanto que os direitos humanos estariam presentes no aspecto, né, no espectro internacional, nos tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que o Constituinte fez, né, reformador, obviamente, foi reconhecer isso, falar, olha, Tratado Internacional de Direitos Humanos, o conteúdo dele é de norma suprema, é de direito fundamental, então ele tem que estar lá, né, no ápice da pirâmide. De outro modo, no entanto, nós sabemos que para estar no ápice da pirâmide, ele tem que ter tanto o requisito material quanto o requisito formal. Então, o procedimento para mandar uma norma para esse ápice tem que ser o mesmo procedimento de emenda à Constituição Federal. Então, se você ler o artigo 60 da Constituição Federal, que fala da emenda, do procedimento de emenda à Constituição, o que você vai observar? É o mesmo procedimento citado aqui, ó. Né? É o mesmo procedimento. Por quê? No Brasil, o requisito formal para, né, estar equiparado à Constituição seria este, tá? Só que, galera, quando eu tenho a inserção desse dispositivo, qual o problema surge? Tá? O problema surge que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores
anteriores a 2004 foram aprovados como? Foram aprovados, aqui, olha, como lei ordinária, porque anteriores a 2004. Então, os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a 2004 foram aprovados como lei ordinária. Aí teve um problema muito grande, porque o pessoal começou a se perguntar, tá, vou pôr até aqui para vocês se recordarem, ó, aqui é posterior a 2004, né? Fazendo menção a esse dispositivo. A questão era, então, que chegou ao STF, é a seguinte, olha, tá, beleza, entendi muito bem. Significa, então, que simplesmente tudo que se produziu de tratados internacionais aprovados, como o Pacto São José da Costa Rica, né, que foi na década de 90, foi por lei ordinária. Falta a eles, então, o requisito formal. Ainda assim, eu poderia automaticamente, né, acendê-los à norma equiparada à Constituição, tendo em vista que o seu conteúdo é de direitos humanos, ou não? Eles continuam aonde estão, né? Eles continuam onde estão, equiparados a leis ordinárias. Pessoal, isso foi questionado no STF, tá? Até aqui deu para entender, galera? Como é que nós estamos aí? Tudo certo por enquanto, gente? Beleza. Então, a pergunta que foi feita para o STF foi essa, tá, gente? Olha, STF, eu tenho um punhado de tratados internacionais de direitos humanos aqui, tá? Que foram formalmente aprovados como lei ordinária. Eu mando eles para perto da Constituição, equiparado a ela, porque o seu conteúdo é de norma constitucional, ou eu mantenho eles, né, como leis ordinárias, tendo em vista que o caráter formal de sua aprovação foi realizado naqueles termos. Essa discussão chegou ao STF num caso muito famoso, provavelmente que vocês já tenham discutido e ouvido falar dele, que é o caso do depositário infiel, né? O depositário infiel é quem? É aquele sujeito que o juiz determina, né, que ele se ocupe de proteger, né, guardar um bem conscrito para uma futura liquidação, cumprimento de uma sentença, e ele, agindo de forma deliberada, de má fé, deteriora ou consome com este bem, né? E aí, o Código de Processo Civil de 73, ele previa que o sujeito declarado como depositário infiel, ele poderia ser preso por isso, nos mesmos moldes que a prisão alimentar, então ali de 30 a 90 dias, né? Ele poderia ser preso. Então, o Código de Processo Civil de 73, ele previa, então, a prisão por alimento e por depositário infiel na esfera civil, tá? E aí, na década de 90, então, olha, o Código de Processo Civil é de 73, na década de 90, nós temos a promulgação no Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, que vai falar o quê? O pacto vai dizer que, olha, só pode ser preso no Brasil o indivíduo devedor de alimentos, tá? Não pode haver prisão por outros meios que não este. Então, veja,
eu tenho aquele conflito que eu estava discutindo com vocês lá nas teorias, né? Eu tinha um Tratado Internacional de Direitos Humanos falando que, olha, prende, ou melhor, não prende, né, por depositário infiel, e eu tenho uma lei complementar interna falando prende. Essa discussão chegou no STF, porque tinha tribunal manda prender, tribunal manda soltar, né, e chegou no STF. E chegou logo depois dessa emenda. E aí? Como o STF se posicionou nisso? O STF adotou uma teoria alemã, tá? Chamada a teoria da supralegalidade ou da norma supralegal, uma expressão que muito possivelmente vocês já conhecem, né? Então, o STF adota a teoria da supralegalidade. Tá? A teoria da supralegalidade, galera, o que ela vai dizer? Ela vai basicamente responder a nossa pergunta de um modo, até certo modo, criativo. Ela vai falar assim, olha, diante da constatação que os tratados internacionais de direitos humanos, vou pôr só, os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a 2004, tá? Eles tinham caráter material, mas não tinham caráter formal. Então, o que o STF diz com essa teoria? Olha, por ter caráter material, os tratados internacionais de direitos humanos não podem, em hipótese alguma, ficar aqui, tá? Então, descarto a possibilidade dele ficar aqui. Mas por ter a ausência do caráter formal, eu também não posso permitir que eles estejam aqui em cima. E a teoria da supralegalidade então vai dizer assim, olha, diante dessa situação, nós vamos criar mais uma escadinha aqui. Nós vamos criar mais uma escadinha aqui e colocar os tratados internacionais de direitos humanos como normas supralegais, né? Do ponto de vista que elas estariam acima de todo ordenamento jurídico, à exceção da própria Constituição Federal. Então, ele vai dizer o quê? Os tratados internacionais anteriores a 2004, eles seriam hierarquicamente superiores às leis complementares, ordinárias e todo o resto, mas inferiores à Constituição Federal. Aí a questão do depositário infiel estava resolvida. Por quê? O CPC é uma lei complementar, então ela está hierarquicamente abaixo do Pacto de São José da Costa Rica, que é uma norma supralegal. Moral da história. Prevalece, então, o pacto em detrimento do Código de Processo Civil de 73. E aí, então, né, proíbe-se a prisão do depositário infiel, tá? Deu para entender até aqui, galera? Tudo certo aí? Como estamos? Beleza, gente?
Beleza, Mar. Anotem aí. Tá? Então, galera, olha, só recapitulando aí quando o Marco vai assimilando, né? O que o STF disse, então? Olha, eu tenho a Constituição, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos aprovados, segundo o parágrafo 3º do artigo 5º, né? Com o mesmo formalismo de emenda à Constituição, eles estão lá normas supremas. Depois deles, eu tenho as normas supralegais, que são o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a 2004, que não foram aprovados como com procedimento similar à emenda, mas sim com procedimento similar à lei ordinária. Tá bom? E aí, então, eles estão abaixo e, ao final, ou melhor, e depois vem as leis complementares, depois as leis auxiliares. Thaís, vai lá, fica à vontade para copiar. Deu para copiar aí, Thaís? Beleza. Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Tudo certo? Bom, galera, olha só para concluir esse ponto aqui, eu lembro a vocês uma coisa, tá? Os demais tratados internacionais, tá? Então, tratados que não são de direitos humanos, tá? Tratado comercial, tratado tributário, sei lá, né? Tratados de qualquer outra espécie, eles continuam aqui, tá? Eles continuam aqui no mesmo lugar de sempre. O que mudou só foi os tratados internacionais de direitos humanos. O restante dos tratados, eles estão bem estabelecidos aí neste contexto, tá? Equiparados a leis complementares ali como abaixo junto, né, das leis ordinárias, complementares delegadas. Quem saiu dessa, né, quem melhorou de classe aí, digamos assim, quem ficou mais poderoso, foi só os tratados internacionais de direitos humanos. O restante não esteve. Beleza? Anotem aí, então, Thaís, a galera, Marco, pessoal aí que gosta de anotar aí, né? Façam essa anotação. Os demais tratados de outras espécies, tá? Não se alterou nada quanto aos mesmos. Pessoal, eu dou concluído esse ponto do nosso conteúdo e entendo que a partir de agora a gente está apto a fazer o nosso trabalho, tá? Na semana que vem. Caso, né, vocês não tenham mais nenhuma dúvida, tá? Eu digo a vocês, no entanto, que me lembrem, tá? A galera que sempre está nas aulas aí, tal, anotando, me lembrem que a aula pós-trabalho nós vamos discutir controle de constitucionalidade sobre aquela perspectiva ali, olha, daquela pirâmide que eu apresentei a vocês, tá? Por quê? Eu acho que é muito proveitoso, inclusive. Nós temos o controle de constitucionalidade como um dos temas mais importantes do direito público, né? E quem for fazer prova da ordem e tudo mais, terá até uma oportunidade de fazer uma breve revisão sobre o tema, tá? Grace, o contrário. Olha aqui, olha, eu até desenhei para você, olha. O contrário, olha. Os anteriores têm, olha. Materialmente, eles têm, né? Equiparação à Constituição, mas eles estão materialmente, formalmente,
né, não podem ser equiparados à Constituição, tá? Então, o conteúdo deles é de norma constitucional, mas eles não passaram pelo formalismo para estar no status de norma constitucional, porque eles foram aprovados como lei ordinária, tá? Então, é o contrário do que você estabeleceu aí. Teve dois marcos aí, né? Duas datas muito importantes para lembrar, né? Ressaltar aí. Teve esse aí de 2014, né? Uma só, 2014, 2004. 2004 e 2014, não? Essa emenda 45 de 2004 é o grande marco, tá? Marco. Para você ter como base aí parâmetro temporal, tá? Então, olha, tratados de direitos humanos anteriores a 2004, normas supralegais. Posteriores a 2004, equiparados a emendas à Constituição. Tranquilo? Sim. Não, beleza, perfeito. E aí, depois de 2014, adquiriu um caráter de formalidade, né? Perfeito. Aí, depois de 2004, né? Além do conteúdo, eles têm forma. Sim, excelente. Então, beleza, galera? Então, me lembrem aí, tá? Próxima aula nossa, pós-trabalho, eu quero falar para vocês de controle de constitucionalidade e convencionalidade. Controle de convencionalidade é algo ligado ao nosso conteúdo aqui, tá? Que é um tema que cai muito em prova de magistratura federal e tal. É muito comum cair esse tema. Ok, galera? Tudo certo? Podemos encerrar a aula aí? Ok, Hugo, tudo tranquilo. Depois você posta essa aula lá no YouTube.